Como é que é, gente, o nome dela? Débora. Débora! Cujo nome dela significa abelha. Abelha, sabia abelha. Que nome bonito, né? É. Abelha. Então que Jesus nos abençoe nessa tarde, Senhor. Amém. Senhor, Amém. tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, das minhas amigas aqui Amém. presentes, Amém. Senhor. Amém. Dessa irmã que está em casa me ouvindo, desse irmão, Pai. Em nome do Senhor Jesus, daqueles que vão nos ouvir hoje, Pai, e daqueles que vão nos ouvir amanhã ou depois, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor nos abençoe, que essa palavra venha frutificar no nosso coração, Pai. Que venha realmente, Senhor, nos trazer arrependimento, que venha nos trazer entendimento, conhecimento, Pai, amadurecimento em nome do Senhor Jesus e fortalecimento em nome do Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence, Pai, de todas as coisas, do pecado, do juízo e da justiça em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Então, gente, e o nosso texto está já, né, que está lá em Juízes 4, né? A partir do finalzinho do capítulo 3, né? Que fala da morte de Eude. Eude foi um juiz, sabia? Sabia. Foi o último juiz. O último juiz que antes de Débora, né? Uhum. Mas quem seria esse juiz? Vocês sabem? Você sabe, gente? Não, né? Mas deixa eu falar aqui com vocês quem são esses juízes. Bem, esses juízes, cuja palavra em hebraico significa shoftim, sabia? Bonita palavra, né? Shoftim. Eles foram homens que foram chamados por Deus, ó, homens, tô falando homens, né? Chamados por Deus para conduzir o povo de Israel e libertar o povo das mãos dos seus opressores. Porque veja que depois da morte de Josué, as tribos de Israel ficaram meio que soltas, sabe, Marita? Ou seja, sem liderança alguma, totalmente sem governo. E por isso cada um foi fazendo muito bem o que queria, entendeu? Naquela época não tinha rei. Então eles faziam o que eles queriam, né? Cada tribo fazia o que queria. E isso mesmo eles já tendo recebido toda a Torá, ou seja, toda a lei de Moisés. Mas mesmo assim, eles tinham sacerdote, mas mesmo assim eles iam atrás dos ídolos, gente. Ou seja, dos deuses dos cananeus, que era o deus Baal e a deusa Asterote. Entendeu? Astarote, né? Que eles acabaram desgraçando a comunhão deles com Deus. E por isso eles perderam toda a comunhão e a proteção que eles tinham do Deus de Israel, né? Porque o que eles faziam? Eles iam para a idolatria, então eles não gozavam mais da proteção do Deus de Israel, ué. Já que estão servindo aos ídolos, que fiquem lá debaixo com os ídolos, né? Ou seja, em consequência do pecado de idolatria, os israelitas ficaram como vítimas das nações que os odiavam, que vinham e tiravam deles tudo que eles tinham. Aí eles eram oprimidos e eram vendidos até como escravos, sabia? Ou seja, de donos da terra. Olha para você ver, com Josué eles ganharam as terras e depois começaram a ser vendidos como escravos novamente, gente. Que absurdo. Olha o que a desobediência e a idolatria traz para o povo. Olha a consequência maléfica, né? Só acontece que aí eles se arrependiam, né, gente? Se arrependiam e voltavam novamente para o Deus de Israel, né? Aí o que Deus fazia? Deus ia, que é o Deus único, né? Único e verdadeiro, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Deus ia e levantava um juiz para libertar o povo daquela condição de opressão, né? Daquela condição de escravidão. Então é isso que o livro de Juízes conta. Essa é a história que o livro de Juízes conta para o povo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou ler o Velho Testamento não, porque eu não entendo nada. Mas esse é o contexto. Esse é o contexto do livro de Juízes. O povo pecava contra Deus, voltava para a idolatria, Deus deixava o povo na opressão da escravidão. Aí o povo se arrependia, voltava para o Deus único, que é o Deus de Abraão, Isaac e Israel, Isaac e Jacó. Aí Deus ia e levantava um juiz, o juiz tirava o povo daquela, libertava o povo daquela opressão, e aí o povo ficava sobre o comando de Deus novamente, debaixo do governo de Deus, e ficava tudo bem com o povo novamente. Só até o juiz morrer, né? Até o juiz morrer. Na hora que o juiz morria, o povo esquecia tudo, voltava a pecar de novo, abandonava o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó,
e voltava de novo para a idolatria, voltava de novo para o pecado. Porque voltar para a idolatria significava o quê? Voltar para o pecado, para a imoralidade sexual, tudo, gente, tudo. Então, na verdade, vocês vejam que o juiz, na verdade, gente, ele era, na verdade, um militar. Ele era um militar. Ele era um general de guerra. Só acontece que dentro desse contexto, Deus levantou uma mulher chamada Débora. E ela não era uma militar. Porque se você for olhar, ela levanta como militar Baraque. É como se Deus falasse assim: Débora, você vai ser juíza, mas para guerrear, levanta lá Baraque. Eu entendo a sua limitação como mulher, mas chama Baraque, faz dele um militar. Olha para você ver que Deus lindo, gente. Deus sabe, né? Que Deus tremendo, gente. Deus é lindo demais, né, Jesus? Se você for olhar o que Deus, hoje a maneira de Deus agir, gente, Deus é lindo demais. E Deus levantou Débora, né? Porque olha para você ver o que o texto diz. Leia aí pra gente, Simone. Juízes 4, do 4 a 7. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abiloão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem de dizer: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e o darei na tua mão. Juízes 4, 4 a 7. Isso, então, gente, como a nossa intenção aqui é só falar sobre Débora e não sobre o contexto de guerra e de idolatria de Israel, então vamos ficar presas só no início do versículo, onde nós já tentamos responder quem era Débora. E o texto fala que Débora era mulher profetisa. E vocês sabem, gente, o que significava isso naquela época? Sobre o que significava realmente ser uma profetisa ou ser um profeta. Porque hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo, não somos? E muitos podem receber o dom de profecia, não pode? E as pessoas até nos chamam de profetas, não chamam? Mas entenda que naquela época esse peso era algo muito maior, sabia, gente? Pois os profetas do Antigo Testamento, eles tinham uma responsabilidade de falar e escrever palavras que eram carregadas de autoridades absoluta. Por isso que eles diziam: assim diz o Senhor. E as palavras que eles seguiam eram as palavras do próprio Deus, sabiam disso? Então entenda pela vida de Moisés que ele também, Moisés foi um profeta. E há momentos na Torá, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que a palavra de Moisés se misturou com a palavra de Deus, tá? Então tudo se tornou autoridade para nós. Tá bom? Tudo se tornou. Pois entenda que crer também e desobedecer a palavra de um profeta naquela época significava desobedecer a palavra do próprio Deus. Entendeu? Por isso que a gente fala que a Bíblia toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo, tá? E não ditada pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Moisés se misturou com a palavra de Deus. Né? As palavras do profeta se misturou com as palavras de Deus. Né? E Débora era uma profetisa com conhecimento das leis de Deus. Ela tinha um conhecimento das leis de Deus, tá? Ela tinha um conhecimento ali das palavras todinhas que foram citadas por Moisés. E recebendo também as profecias que representavam o sobrenatural de Deus. Então entenda que essas palavras que ela falava se tornava lei para aquele povo que a ouvia. Entendeu? Então quem estivesse desobedecendo a Débora estava desobedecendo o próprio Deus. Por isso que o texto fala: Débora, mulher profetiza, com essa autoridade de Deus. Ela não era uma mulher que tinha o dom de profecia, igual hoje muitas mulheres têm dentro da igreja. Ela era profetisa, tá? E veja que um profeta ou profetisa do Novo Testamento é uma pessoa já diferente, que podia predizer o futuro, segundo a mensagem que Deus lhe desse. Pois o sentido da palavra profeta no Novo Testamento significa aquele que possui conhecimento do futuro.
Entendeu? Com conhecimento natural. Mas não é com essa autoridade. Que com essa autoridade Deus chamou quem? Os apóstolos. Entendeu? Foi os apóstolos. Mas voltando para Débora, veja que ela recebeu essa revelação para o povo de Israel e mandou chamar quem? Baraque. Débora mandou chamar Baraque. Lê pra gente, Maristela. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: Entendeu? Então quer dizer, quando Débora mandou chamar Baraque, foi o próprio Deus que mandou chamar este homem. Mas o texto continua dizendo que Débora era mulher de Lapidote. Saiba, gente, que existe uma discussão entre os comentadores judeus acerca da expressão mulher de Lapidote. Isso porque Lapidote significa literalmente tochas. Então, alguns estudiosos entendem que tal expressão é, na verdade, uma descrição sobre Débora e não uma referência a seu marido. Entretanto, essa interpretação não é muito aceita por falta de provas que a fundamentem. Então, entendendo que ele era o marido dela, imagine o perfil desse homem, gente. Se a gente entende que realmente Lapidote era o marido de Débora, imagine o temor que esse homem tinha, gente, para concordar em ser casado com uma mulher que na verdade não era mulher dele. Ela não era mulher dele, concorda? Porque essa mulher, ela ficava o dia todo debaixo daquela palmeira ali, atendendo o povo de Israel, gente. Né? Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7, 32, 35, fala assim: bem quisera eu que estivesse cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, mas para vos unir ao Senhor sem distração alguma. Então, gente, se Débora vivesse no contexto de Paulo, essa sabedoria não se aplicava para ela, né? Porque ela ficava o dia inteiro debaixo de uma palmeira que parece até que recebeu o nome dela, concorda? Porque você falou palmeira de Débora, não é? Então, gente, veja que Débora, para ser usada por Deus, para ela fazer a obra de Deus, ela precisava estar debaixo da concordância do seu esposo, concorda? Senão não teria ministério, gente. E veja também que Lapidote não era um homem ciumento, não é? Concorda comigo? Porque é claro que Débora, ela atendia, mas era homens, concorda? Claro, os guerreiros lá. Não é? Porque se ela julgava, aí o terceiro ponto nosso, Débora era uma juíza, julgava Israel naquele tempo. Gente, veja que Débora não julgava só mulheres, não é, gente? Ela julgava, era todo mundo, homens e mulheres. Embora eram os homens que levavam o problema de seus clãs familiares para ela, concorda? Tem a exceção, igual as filhas de Zelofeade, que foi lá e levou o problema delas para os clãs que tinha lá em Moisés, na época de Moisés. Mas quem levava os problemas eram os homens. E Débora ficava lá atendendo aqueles homens lá o dia inteiro. Agora imagine como é que Lapidote ficava, gente. Esse homem era uma bênção, não era? Com certeza. Esse homem foi escolhido a dedo de Deus. Ele respeitou o chamado da esposa. Ele respeitou o chamado da esposa. Esse homem foi escolhido pelo dedo de Deus para ser esposo dessa mulher. Se Lapidote realmente era o esposo dela, que eu concordo que ela era casada sim. Que ela era casada sim. Então veja que Débora, para lidar com homens, ela tinha que ter pulso firme, concorda, gente? Porque, gente, lidar com pessoas não é fácil. Ainda mais pessoas rebeldes. Pessoas que ora estão de um jeito e ora estão do outro. Porque esse povo aqui era um povo inconstante. Nós já falamos aqui sobre constância e inconstância. Tem uma hora do chá nosso que fala sobre isso. Então, para a gente lidar com pessoas que são inconstantes, de ânimo dobro, tem que ter pulso firme, concorda? Então, assim, a Débora era uma pessoa de pulso firme, que significava não ceder diante de pressões com outras pessoas, diante de outras pessoas. Ela tinha pulso firme. Ela era uma mulher com muita inteligência emocional. Até porque eles estavam vivendo uma situação de guerra, ou seja, uma situação difícil, né? Uma situação de depravação moral. E ela era uma profetisa.
É claro que ela precisava colocar aquela casa em ordem. E é por isso que ela se dizia que ela se levantou como uma mãe em Israel. Porque quem coloca a casa em ordem, gente? Mãe. Você acha que é pai? Não. É mãe. É a mãe que coloca a casa em ordem. Por isso que ela disse que me levantei como uma mãe em Israel. Né? E aí, então, ela recebe a revelação de Deus para transformar Baraque num militar de guerra. Para destruir Cícera, que era um comandante do exército de Jabe, rei de Canaã. Só acontece que Baraque não acreditou 100% nessa profecia, não. Tanto que ele disse, então, leia aí para mim, Maricé, Juízes 4:8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Entenda, gente. Pois é. Entenda que essa questão de profeta falar, ou a pessoa receber uma profecia e depois não acreditar, ou só acreditar numa parte daquilo que você diz, isso é muito comum na Bíblia, concorda? Né? E se você for ler lá Juízes inteiro, né? Não, primeiro Reis inteiro, e primeira e segunda Crônicas inteira, você vai ver um monte de histórias parecidas com essa, que o profeta falava e os reis não acreditavam, né? E Josafá diz assim, o rei Josafá disse assim: creia em Deus e sereis salvos, creia em seus profetas e prosperareis. Por quê? Porque tem gente que diz, eu não creio num Deus que amaldiçoa, né, gente? Tudo bem, eu também não, porque Deus é amor, concorda? Só acontece, gente, que quando a gente obedece uma profecia, a sua vida não anda em ordem? Não anda? Anda. Então, e quando você desobedece, aquilo ali não desanda? Desanda. Então, se desandou, adianta você crer que foi Deus que amaldiçoou, se foi o diabo que tocou? Muda alguma coisa? Você ficar nesse trocadilho, porque Não, foi... não, Muda. Não. O que muda é você colocar a sua vida em ordem e a sua vida se arrepender, você colocar a sua vida em ordem e a sua vida se endireitar e mudar. É isso que muda. É essa posição de obediência é que transforma a sua vida. Você ficar nesse joguinho teológico. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Porque Deus não amaldiçoa. Porque Deus não corrige. Não vai te levar a lugar nenhum. E aprontando. E aprontando. Porque tem gente que apronta, que usa essa conversa do Deus é amor para aprontar. Aprontar. Acho que Deus é bom, tá dormindo. Né? Acha que Deus é um velho barbudo, bonachão, barrigudo, que não quer correr atrás dos netinhos mais e deixa os netinhos fazer o que for, porque não se vê nem mais como filho. Derrubar a casa, porque ele é amor. Ele é amor, né? Ele é amor. Né? Então, gente, de Deus não se zomba, é o que diz a palavra, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar é o que o homem vai colher. E às vezes Deus usa um profeta, uma pessoa com dom de profecia, né? Um dom de profecia, para te entregar uma profecia, irmão, direito o teu caminho, por causa disso. A pessoa fala, eu não acredito, vai te dar uma chance, te dar um alerta, é um alerta, ó, acorda. E aí a pessoa fica, eu não acredito, porque Deus me ama. Deus é amor. Deus é amor. Tá, então tá bom, veio da época do hippie lá, né? Riponga lá, não sei da onde. E aí depois, né, vai acordar lá no inferno. Né? Morre e vai acordar lá no inferno. Eles esqueceram que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Fogo consumidor. E Deus não se zomba, gente. Não fica zombando dele, não. Deus vê Não é? É. É porque é crente que não conhece a palavra toda. É o crente que eu já falei aqui. É o crente do Salmo e do Evangelho. Qual Evangelho? Eu só conheço a metade de Mateus. Leu a metade de Mateus. Salmo 91 e 23. O Salmo 91 só fica aberto. E o 23 ela mal decorou. É isto, né? E veja que aí Débora foi para a guerra. E isto, ela não sendo militar, né, gente? Mesmo ela não sendo uma militar, ela se tornou uma. Porque você acha que Débora ficou lá de bracinho cruzado, gente, na guerra? Claro que não, né, gente? Baraque duvidou dela, ele não duvidou dela, ele duvidou da palavra de Deus. Mas mesmo assim ela foi. Já que você precisa disso, tudo bem. Então a honra não vai ser sua. Porque quando Deus te levanta, ele te levanta para te honrar. Mas tem gente que não aceita isto. A pessoa não entende isso, que Deus está querendo dar para ela uma honra. A pessoa se acovarda e não entende. Aí ela foi e ela lutou. Embora
a vitória veio pelo poder sobrenatural de Deus. Que se você ler o Cântico de Débora, você vai ver que veio uma chuva, né? E derrubou aqueles inimigos. Mas até vir, é claro que ela não, se ela não morreu na guerra, porque ela teve que se defender. E para ela se defender, ela lutou. Com certeza. Né? Então, se já estava numa guerra e sobreviveu, é porque ela lutou, gente. É porque ela lutou. Veja que em algumas traduções fiéis ao hebraico fazem questões de começar o texto dizendo: Débora, mulher profetiza. Mulher e profetiza. Débora era considerada como uma mãe para Israel. E depois dela, a terra descansou 40 anos. Então ela ficou no comando por 40 anos, gente. Foi um tempo de provação, porque 40 na Bíblia significa provação. Provação. Né? Juízes 5:7, leia para mim, Maristela. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Juízes 5:5. Pois é. Então podemos dizer, gente, que Débora era uma mulher temente a Deus, corajosa, audaciosa, amorosa, por causa do termo que é usado, mãe, né, gente? Mãe é assim, né? Mãe. Então vamos aos nossos biscoitos de chá? Veja que Débora, como profetisa, chamou Baraque, né, gente? E lhe entregou uma profecia. Só acontece que ele teve medo e não confiou. Isso porque ele quis uma garantia que tudo daria certo segundo a palavra que Débora estava falando. Ou seja, se aquela palavra que ela estava falando vinha de Deus realmente. Porque se não vinha, era ela que levaria o pior, não é? Porque ela também estaria com ele na guerra. Olha que homem covarde, gente. Colocou ela no fogo cruzado, né? Então saiba que é certo que hoje todos nós podemos profetizar em nome de Jesus Cristo, não podemos? Pelo poder do Espírito Santo, todos nós podemos profetizar. E Paulo fala, é bom que todos profetizeis, né? E isso mesmo, nós não tendo esse dom da profecia, que é o dom específico para quem profetiza. Então eu te pergunto, por acaso você já se viu numa situação de Débora, entregando uma profecia e tendo que ver os baraques da vida, ou seja, as baracas, duvidando de você? E como você se sentiu? Maristela, responde primeiro. Oi, Giovana, não, porque o meu dom não é profético. Meu dom não é profético, meu dom é evangelístico. Então eu nunca entreguei profecia pra ninguém. Não, né? Não, então você nunca teve. Você também não, né, Simone? Não foi bem, eu não sei se foi uma profecia, não. Mas Deus me usou para falar com algumas pessoas, mas não deram crédito. Então, como diz, né? Eu fiz minha parte, né? Quiseram receber, eu mesmo quiseram. Então você ficou igual a Débora, bem? Fiz minha porque parte. Débora foi totalmente ela. A Débora sabia quem ela era, gente, normal. Aqui, ó, bem, meninas. Isso já aconteceu comigo, mas não é pouco não, tá? É muito, não é pouco não, tá? E hoje, com a maturidade que o Senhor me deu, eu digo que o problema não está em eles duvidarem, tá, gente? Pois o problema está em como você se sente em relação a tudo isso. Pois veja que Débora continuou na sua posição. Ou melhor, ela nem se abalou. E até o exortou pela covardia. Isso porque exatamente este é o papel do profeta. Exortar sempre. E eu antes, quando eu não sabia quem eu era diante de Deus, eu ficava muito abalada quando as pessoas duvidavam do meu chamado. E veja que eu tive até líder que usou o púlpito, gente, que é um local sagrado. Tá? Local sagrado, porque o púlpito é um local sagrado, tá, gente? O púlpito, você não pode usar o púlpito pra você xingar sagrado, as pessoas, mandar recado pros outros, não, tá? Manda indireto. Porque aqui nós não estamos mandando direto, nós estamos falando a palavra de Deus e você tem que citar exemplos, mas você mandar recado pros outros, ele usou o púlpito assim declaradamente para sugestionar que eu não era uma Débora, que eu era uma Jezabel, tá? Gente, eu fiquei tão assustada, mas tão assustada, que sabe o que eu fiz? Eu saí correndo assustada. Sabe por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Eu não sabia quem eu era, gente. Então, quando a gente não sabe quem a gente é diante de Deus, qualquer batida de pé nos põe para correr. Mas quando a gente sabe quem a gente é, gente, a gente fica firme. Débora ficou firme. Ela sabia do chamado dela. Ela sabia quem ela era, né?
E eu hoje, assim, eu perdoei e vou perdoar quantos forem precisos. Quantos surgirem, tá, gente? Quantos surgirem e quantos foram precisos, tá? E eu sei que vai surgir, surge mesmo, e sempre vai surgir. E aconselho, e falo com você, minha irmã, se você é uma Débora e vai surgir esses baraques na sua vida, essas baracas na sua vida, perdoa, já perdoa no quilo. Já perdoa no quilo, porque vai surgir outros e vai surgindo outros e vai perdoando. Perdoa, tá? Porque sempre vai surgir. Porque ser Débora não é para qualquer um, não, tá? Sabe o que significa ser Débora? Ser Débora não é só entregar profecia, não. Não é só entregar profecia. Às vezes você acha que ser Débora é entregar profecia. Ser Débora não é entregar profecia, não. Ser Débora é você pegar baraques do nada. Alguém sabe quem era Baraque? Você sabe, Maristela, quem era Baraque? Você sabe, Simone, quem era Baraque? Ninguém sabe quem era Baraque. É pegar Baraque do nada. Baraque do nada. E transformá-lo em chefes militares. Coisas que ninguém sabe quem é. Pessoas que ninguém sabe quem é. Mas que Deus sabe. Deus sabe quem é. Que Deus vê e fala, pegue aquele ali. Pegue aquela lá. E transforme, fala com ela que eu quero que ela seja fulana de tal, que ela faça isso, que ele faça isso. Ser Débora é encorajar homens e mulheres, para eles serem militares, para eles estarem à frente da guerra, ainda que eles tenham medo, ainda que eles sejam covardes, ainda que eles estejam medrosos. É você pegar eles e colocar eles à frente da guerra. E é isso que irrita o inferno. E é isso que irrita o inferno. O inferno não suporta as Déboras. O inferno, ele não suporta as Déboras. Porque as Déboras, elas têm visão. Elas têm visão. E elas se levantam como mãe. Porque mãe erequinoquesiri andenita noiabare. Que sore de anastere que no que sare de amane ti asares et no sore de amane ti atasne que sore de a mãe, ela sabe dar sem querer nada em troca. A mãe, ela sabe, ela é a única que sabe dar sem querer nada em troca. Débora foi mãe sobre Israel, ela se levantou como mãe, ela não quis nada em troca, nem a honra ela quis em troca. A honra foi de Jael, que matou Cícera, de que sore de amaná, que sore de abastos. E o nome lá que está em Hebreus 11, está lá de Baraque. Ele se arrependeu e o nome dele foi lá para Hebreus. Ser Débora não é para qualquer uma, não. Não é. Então é isso que irrita o inferno. Se o Senhor te chamou para Débora, fique firme. Ainda que muitos se levantem nessa tarde, nesse dia, para te chamar de Jezabel, fique firme e diga, eu te repreendo, diabo. O Senhor vai te repreender. O Senhor vai calar a tua boca. Porque eu sou Débora. E o Senhor vai me levantar. O Senhor vai me fortalecer sempre, até o dia de eu partir para a glória. Aleluia. Mas agora vamos às nossas bolachas. Aleluia. Entenda, gente, que Débora era uma mulher à frente do seu tempo, né, gente? Era uma mulher do qual podemos chamar de uma mulher empoderada, tá, gente? E que foi empoderada pelo próprio Deus. E isso porque ela estava nas mãos dela a possibilidade de transformar as relações políticas, sociais e culturais daquele povo. E a palavra empoderamento, ela vem do inglês que chama-se... Eu vou ver se eu consigo falar em inglês aqui, tá, gente? Empowerment. Eu não sei nem falar inglês, não sei falar nem português, eu tô mais em inglês, gente. Eu tô mais em inglês, tá? Então, gente, empoderamento... Gente, o empoderamento, essa palavra foi trazida para o Brasil pela primeira vez por Paulo Freire, tá? Que é a capacidade do indivíduo de provocar em si mesmo mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Só acontece que quem provocou essas capacidades em Débora foi o próprio Deus.
o próprio Deus que fez isso nela, gente. E o empoderamento começa pelo autoconhecimento. Débora, gente, ela tinha um autoconhecimento dela. Ela sabia quem ela era, Maristela. Maristela, se você não tem um autoconhecimento de quem você é em Deus, você nunca vai ser uma pessoa empoderada. Você nunca vai ser uma pessoa autoconfiante. Você nunca vai ser uma mulher autoconfiante, Simone, se você não souber quem você é em Deus. Quem você é em Deus. O mundo hoje está falando muito sobre o empoderamento feminino, não é? Mas eu creio que esse empoderamento só começa quando você sabe quem você é em Deus. Porque o autoconhecimento é só Deus que sabe. Quem é que sabe quem você é, Maristela? Só Deus, nem eu mesmo. Só Deus. Você tem dúvidas a seu respeito? Claro. Então é só mesmo pelo Espírito Santo. Eu poderia ler aqui tudo que eu pesquisei sobre empoderamento feminino, mas agora o Senhor me tocou para mudar. Porque se passa pelo autoconhecimento, gente, quem conhece a nós mesmos, a não ser o Espírito Santo, a não ser Jesus? Quem sabe quem é Giovana Cristina Ferreira? É só o Senhor Jesus. Quem sabe quem é você, Simone? É só o Senhor Jesus. Quem sabe quem é você, mas é só o Senhor Jesus. Então é só Ele que pode revelar você para você mesmo. Fala, Senhor, me ajuda. Tem coisas em mim que eu não conheço, que eu desconheço, que eu não entendo. Então me ajuda, porque a partir do momento que você tiver conhecimento de si, você vai ser uma mulher confiante e ninguém vai te tirar da sua posição. Por isso que Débora foi para aquela guerra com toda a força, com toda a valentia. É por isso que chegavam aqueles homens ali e ela estava ali 40 anos naquele ministério, gente, um ministério árduo. Vocês acham que é um ministério fácil? Do jeito que tem problema e falando. Gente, se lidar com aqueles homens rudes, devia ser homens rudes, concorda? Se hoje, no século XXI, Oh, gente. Imagina 3.000 anos. Imagine naquela época, gente. Só deles ter que ouvir Mulher, naquele contexto. Oh, Jesus. já era pra quebrar mesmo, né? Hoje Não já é? escuto, ainda mais naquela época. Mas o Senhor empoderou Débora. Ele mostrou para ela quem ela era e o que ele queria dela. O que ele queria dela. Eu chamei você para ser... Você é mulher, mas eu te chamei para ser profetisa. Minha profetisa. Boca. Minha boca em Israel. Isso deu para ela, ó. Autoconhecido. Deu para ela, assim, ó. Poder. Ela se sentiu. Né? Ela se sentiu. Então é isso que nós temos que pedir para o Senhor. Senhor, me levante. Eu hoje estou caída. Eu estou me sentindo caída, Jesus. Mas me levante pelo teu poder. Pelo teu poder. Eu não vou me sentir poderosa quando eu compro uma casa, quando eu compro um carro, quando eu compro a roupa do ano, não. Eu vou me sentir com poder. Pelo teu Espírito, Senhor. Pelo teu Espírito, pela tua voz em mim. Me dizendo o meu valor. O meu valor. Porque o que cita o meu valor, Jesus, nesse mundo, não é as coisas que eu tenho. Não é as coisas que eu conquisto, não. É a voz do teu Espírito em mim, me dizendo quem eu sou, o meu valor. Então coloca isso em mim, Espírito Santo. Tem muita mulher que precisa ouvir o valor dela pela voz do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Valor que homem nenhum pode tirar. Que baraque nenhum pode tirar. Que baraca nenhum pode tirar. Em nome do Senhor Jesus. Né? Gente, conclusão. Lê pra gente a conclusão aí, Maristela. João 20, do 15 ao 18. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. João 20, 15, 18.
Olha para você ver, o Senhor nosso Deus resolveu dar voz a Débora, levantando ela como juíza sobre Israel. E Jesus apareceu primeiramente para uma mulher que foi Maria Madalena. E veja que Débora disse em seu cântico que ela se levantou como mãe de Israel. E veja que Maria Madalena foi no sepulcro ainda de madrugada. E ela viu que estava aberto e o corpo de Jesus não estava ali. E ela foi, chamou os discípulos e eles foram, viram e voltaram para casa. Mas ela ficou ali chorando a perda de Jesus. Então sabe o que nós aprendemos com tudo isso? É que Deus usa aqueles que estão com o coração voltado para Ele, né? Então em qualquer crise que a gente tiver se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, Ele vai nos usar. Ele vai aparecer para nós, Ele vai falar conosco. É só a gente estar disposto diante dEle com esse coração aberto, com esse coração de mãe preocupado, mais em ajudar do que em ser ajudado, gente. Em todo conflito que estiver em nossa volta, entendeu? Então assim, se a gente estiver confusa, com o coração se sentindo para baixo, se sentindo, nós falamos aqui de empoderamento, se a gente estiver se sentindo sem poder para baixo, é só a gente estar disposto a não se afastar de Jesus, não se afastar de Jesus, não se afastar, que Ele vai se aproximar e vai levantar e vai falar com a gente. Ele vai falar com a gente. Assim como Deus levantou Débora, Jesus apareceu para a primeira mulher e deu poder para quem? Para Maria Madalena. Para ela ir lá e falar com aqueles homens. Vai lá e fala com eles. Isso não foi tirado dela. Onde for pregado o evangelho tem que falar, tem que ser pregado que foi uma primeira mulher. Foi a mulher que Jesus apareceu, né? Então isso aqui foi poder que foi dado para as mulheres, gente, poder. Mas as mulheres têm, a gente não pode se afastar do Senhor Jesus como mulher, a gente não pode se afastar, não pode se afastar. É nada, tem problema? Tem, mas não se afaste de Jesus, não se deixe abater, não se deixe, né? Então em nome do Senhor Jesus vamos orar. Quem gostaria de fazer essa oração? Eu oro. Ora, Maristela, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Amém, Jesus. Por esses ensinamentos. Amém, Pai querido. E que nós, mulheres, aprendemos com Débora. Amém, o Jesus. empoderamento não vem de homem, não vem Amém, de Jesus. emprego, de status, Amém, posição Senhor. Amém, social. Senhor. Amém. Que esse empoderamento que a gente venha buscar do Senhor. Amém, Jesus. Porque Amém. o Senhor é que vai nos dar poder. Amém, poder Jesus. Para ser uma mãe, para ser uma Débora. Amém, Senhor. Para ser Amém. uma profetisa. Amém, Senhor. Amém, É isso Senhor. que nós te pedimos. Amém, Nos Jesus. empodere com a tua palavra, Amém, com a tua Jesus. mansidão, Amém, Senhor. com o Amém, teu Pai. amor, com o teu carinho. Amém, Pai. Para que sejamos Débora nessa Sim, geração. Deus. Amém, Pai. Deus. Te Amém, agradecemos, Senhor. Te agradecemos, louvamos, Pai. te glorificamos, Amém, em nome Pai. de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Deixa eu tomar mais água. Menina, pode tomar sua água, Maristela, em nome do Senhor Jesus. Oh, gente, espero que vocês tenham sido abençoados em nome do Senhor Jesus. Fique feliz com Deus em nome do Senhor Jesus. Tchau, beijo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Amém.